Muitas histórias de assombração nascem do medo, da tragédia, de espíritos que buscam vingança. Mas o que acontece quando um fantasma não quer assustar, mas sim pedir ajuda? Em meio às ruínas de um antigo hospital, uma lenda urbana fala de uma luz misteriosa que pisca na janela do terceiro andar durante a noite. Dizem que é o espírito de uma enfermeira, mas sua presença não é marcada pelo terror. É uma vigília silenciosa, um chamado desesperado por justiça que ecoa pelos corredores vazios há mais de 50 anos. A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um fantasma, é sobre uma busca incansável pela verdade, onde o véu entre o nosso mundo e o além se torna fino o suficiente para que um segredo mortal seja revelado. Esta é a história da enfermeira Ana e do fogo, que tentou sem sucesso apagar seu legado. A enfermeira Ana era a alma daquele hospital. Mais do que uma profissional, ela era um porto seguro para os doentes, conhecida por sua dedicação incansável e compaixão. Ela passava horas extras ao lado dos pacientes, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também conforto e uma palavra amiga. No entanto, por trás de seu sorriso gentil, uma preocupação crescente a consumia. Ana começou a notar irregularidades, práticas antiéticas orquestradas pelo administrador-chefe do hospital, o Dr. Almeida. Ele cortava custos de forma perigosa, negligenciava a manutenção de equipamentos vitais e falsificava relatórios para encobrir casos de negligência que resultaram em complicações e até mortes. Ana não podia ficar calada. Ela começou a documentar tudo, reunindo evidências em segredo, determinada a expor a verdade. Na noite fatídica do incêndio, o caos tomou conta do prédio. As chamas se espalharam rapidamente, alimentadas por materiais inflamáveis e pela estrutura antiga. Em meio ao pânico, Ana foi vista correndo pelos corredores cheios de fumaça, não para salvar a si mesma, mas para salvar os outros. Sua última ação heróica foi carregar um paciente idoso e debilitado para a segurança das escadas de emergência. Depois de garantir que ele estava a salvo, testemunhas a viram virar-se e correr de volta para a fumaça densa, na direção oposta à saída. Ela se dirigia ao terceiro andar, onde ficava o escritório do Dr. Almeida e o arquivo central do hospital. Foi a última vez que alguém a viu com vida. Seu corpo nunca foi encontrado. E a versão oficial foi que ela pereceu como uma heroína, consumida pelas chamas que tentava combater. As primeiras dúvidas sobre a versão oficial surgiram de relatos que não se encaixavam na narrativa. Carlos, o segurança que estava de plantão naquela noite, deu um depoimento crucial na época. Ele contou aos investigadores que, pouco antes do alarme de incêndio soar, viu o Dr. Almeida saindo apressado do hospital por uma porta dos fundos, carregando uma maleta e com uma expressão de pânico que parecia ir além do medo do fogo. Ele mencionou ter sentido um cheiro forte de querosene vindo do terceiro andar, mas seu relato foi descartado como confusão em meio ao caos. Anos mais tarde, um bombeiro aposentado, um dos primeiros a chegar ao local, compartilhou suas suspeitas. Ele achou extremamente estranho a forma como o incêndio se concentrou com uma intensidade anormal na sala do arquivo. O fogo ali parecia ter sido deliberadamente iniciado, queimando com uma fúria que sugeria o uso de acelerantes. Para ele, aquilo não parecia um acidente, mas sim uma queima de arquivo literal. Um esforço desesperado para destruir provas. As peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a se formar. Mas sem provas concretas, a história de Ana permaneceu como uma tragédia sem culpados. E o mistério do hospital, enterrado sob cinzas e silêncio. Décadas depois, uma equipe de investigadores paranormais atraída pela lenda da enfermeira fantasma obteve permissão para entrar no hospital abandonado. Equipados com câmeras, medidores de campo eletromagnético e gravadores de áudio, eles buscavam contato com o espírito que assombrava o local. A noite estava fria e silenciosa, mas a atmosfera dentro do prédio era pesada. No terceiro andar, ao passarem por um antigo vestiário das enfermeiras, a porta de um armário de metal enferrujado se abriu sozinha, com um rangido agudo que cortou o silêncio. Intrigados, eles se aproximaram. Dentro do armário, em meio a teias de aranha e poeira, estava um pequeno diário de capa de couro. Pertencia a Ana. No momento em que um dos investigadores pegou o diário, a temperatura na sala caiu drasticamente, fazendo a respiração de todos se transformar em névoa. As câmeras infravermelhas captaram um súbito aumento na atividade, com orbes de luz dançando ao redor da equipe.
Cuidadosamente, eles começaram a folhear as páginas amareladas. As anotações de Ana eram meticulosas. Ela detalhava cada caso de negligência, cada vida perdida pela ganância do Dr. Almeida. As últimas páginas revelavam seu plano. Ela havia reunido cópias de documentos incriminatórios e pretendia entregá-los às autoridades na manhã seguinte. O incêndio não foi um acidente. Foi o meio de silenciá-la. Com a descoberta do diário, a energia no ambiente se intensificou. A equipe decidiu usar uma Spirit Box, um dispositivo que varre frequências de rádio e que, teoricamente, permite que os espíritos se comuniquem. Em meio ao ruído branco, eles começaram a fazer perguntas. Ana, você está aqui conosco? Uma voz fraca e distorcida respondeu. Justiça. O ar ficou ainda mais gelado. O investigador principal, com o coração acelerado, fez a pergunta que todos temiam. Quem começou o fogo? O silêncio durou alguns segundos e então, rompendo a estática, uma única palavra emergiu com uma clareza assustadora. Almeida. O nome ecoou pela sala, confirmando as suspeitas do diário. Imediatamente após a resposta, eles ouviram o som inconfundível de passos no corredor do lado de fora, lentos e deliberados. Seguindo o som com câmeras e lanternas, foram guiados por corredores decrépitos até a antiga sala do arquivo do hospital. O cômodo estava completamente destruído. Um esqueleto carbonizado de estantes de metal retorcidas e papéis queimados. Um túmulo silencioso para os segredos que o fogo deveria ter consumido para sempre. Dentro da sala do arquivo, a presença se tornou avassaladora. Os medidores de IMF dispararam, e o ar ficou tão pesado que era difícil respirar. Foi então que, no canto mais escuro da sala, uma forma começou a se materializar. Não era mais apenas uma luz ou uma sombra passageira. A silhueta de uma mulher em um uniforme de enfermeira, translúcida, mas inconfundível, tornou-se visível. Era Ana. Ela não parecia ameaçadora. Seu rosto, embora triste, tinha uma expressão de urgência. Lentamente, ela ergueu o braço e apontou para uma seção específica da parede. Uma área que parecia intacta, apesar da destruição ao redor. Os investigadores se aproximaram com cautela. Ao examinar a parede, notaram um tijolo solto. Com esforço, conseguiram removê-lo, revelando uma pequena cavidade escondida. Lá dentro, havia uma caixa de metal chamuscada pelo calor, mas ainda selada. Ana havia previsto o perigo. Antes de ser consumida pelo incêndio, ela conseguiu esconder as provas originais. Um último ato de desafio contra o homem que a mataria. Dentro da caixa, protegidos do fogo, estavam os documentos. Relatórios médicos alterados, ordens de compra fraudulentas e depoimentos de funcionários. Era a prova irrefutável da culpa do Dr. Almeida. A descoberta da caixa de metal mudou tudo. Os documentos foram entregues às autoridades e, com as novas e conclusivas provas, o caso arquivado do incêndio no hospital foi reaberto. O Dr. Almeida, agora um homem idoso vivendo uma vida tranquila construída sobre mentiras e morte, foi confrontado. Perante as evidências irrefutáveis que Ana se certificou de que sobrevivessem, ele não teve outra escolha a não ser confessar o incêndio criminoso e os assassinatos que ele encobriu. A justiça, embora tardia, finalmente foi feita. A última cena que filmamos foi do hospital, mas desta vez sob a luz clara do dia. O sol da manhã banhava a fachada antiga do prédio, que agora parecia apenas uma estrutura abandonada, despojada de sua aura sinistra. A câmera focou lentamente na janela do terceiro andar. A mesma janela onde a luz misteriosa piscava por décadas. Agora era apenas uma janela comum refletindo o céu azul. A vigília havia terminado. O chamado por justiça fora atendido. O espírito de Ana, a enfermeira que se recusou a ser silenciada, finalmente encontrou a paz.